Fala, investidores, sejam bem-vindos. Vamos aí, o videozão de fechamento que eu não fiz ontem à noite. Vou deixar aqui para vocês nessa manhã, né? Só tá gravando aqui um videozinho especial para vocês. Nessa manhã, eu conto aí pelo menos com um like, né? E se você não tiver inscrito aí no canal, né? Por gentileza, não custa nada. Se inscreva aí, tem bastante coisa no canal aí. Se você não conhece meu trabalho como analista, dentro da Levante Investimentos também deixo aqui o convite para que você venha conhecer, tem bastante coisa, tem educacional, tem mentoria, tem recomendações, tem consultoria, né? Tem dividendo sintético, enfim, a gente presta ali diversos serviços ali na casa de análise na qual eu trabalho e faço parte, beleza, pessoal? Então vamos lá. Fechamento então, de mercado, né? Hoje, aproveitar, né? Antes de passar o fechamento de ontem, né? Comentar sobre o cenário de hoje, tá? Mercados aí no aguardo da decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então a gente tem a do Brasil sai às 18h30, né? A previsão. Então tem expectativa de subida de 0,5%, né? Na Selic, ali de 14,25 para 14,75. E nos Estados Unidos, que sai às 15 horas da tarde, né? Então, expectativa de manutenção na taxa de juros por lá, tá? O que que muda, né? Muda se o discurso vier, né, com um tom ali, principalmente no Fed, né? Se vier um tom ali de preocupação em relação à política fiscal, inflação, crescimento econômico, né? Então, se o Fed demonstrar muito essa preocupação, pode ser que o mercado acabe não gostando. E no Brasil, né, eu acho que o discurso pode vir, né, um pouco mais pesado também, porque a gente tem, né, nossas questões fiscais, agora tem esse assunto do INSS, né, o Lula parece que deu uma barrigada ali naquela isenção do imposto de renda, então ficou, né, algumas coisas ali entre um ponto de interrogação, tá? Então, o mais importante ali será, né, realmente a análise, análise não, né, o discurso, né, as atas ali das decisões, tá, pessoal? Então, de agenda econômica, de calendário econômico para hoje é isso. Aí, futuros americanos operando em leve alta, né? S&P subindo 0,5 e o Dow Jones subindo um pouquinho. Na Europa, o tom é bem misto, tá? Na Europa, trabalhei com viés mais misto, ó, o DAX alemão 0,6, Eurostoxx caindo 0,18, vamos ver fechamento na Ásia. Fechamento na Ásia é misto também, né? Bem bagunçado ali. Misto um pouco mais para positivo no fechamento da Ásia. Aí no lado das commodities, o petróleo estava subindo mais, subindo 0,60 nesse momento. E o minério de ferro no mercado futuro, tá? Minério de ferro, o mercado chegou a subir bem o minério de ferro, né? Chegou a subir na madrugada, chegou a bater dois e pouco de alta e devolvendo aí parte da alta agora no final da sessão da sessão asiática. Agora vamos lá para o fechamento de ontem, tá? Deixa eu pegar o Profit Chart para a gente passar o fechamento do mercado. Então, o mercado ontem fechou muito próximo à estabilidade, né? A gente vai olhando lá no gráfico semanal, vai gerando impressão de movimento de correção, né? Então, não seria, né, estranho de repente encaixasse mais uma semana de correção ou mais uma semana aqui próximo da estabilidade, né? Para essas médias encostarem um pouquinho mais próximo do preço ou para vir buscar, né, a linha de baixo do canal de alta aqui, tá? Porque quando a gente tem um canal de alta traçado, né, a gente imagina que vai respeitar ali a dinâmica do canal, tá? Entrando na realização, virou a média de 9 para baixo, sem grandes novidades, tá? Quando a gente olha esse movimento do índice, né? Uma correção aí, por enquanto, saudável. O dólar, né, por sua vez, tivesse perdido aquela região de suporte aqui embaixo, né? Daria para fortalecer, de repente, um movimento um pouco mais alto ali no Ibov, e no final do fechamento de ontem, né, deixou um PC de venda, né, o dólar, né? Então, se perdesse essa mínima aqui desse candle, daria para arriscar uma vendinha, né, se fosse uma ação, isso desse para carregar no swing trade, né? Deixaria o stop aqui e daqui para baixo seria um pivô de alta extremamente lindo, tá, para o dólar, né? Com bastante espaço para cair, tá? Então, aqui ficaria bem top. Das ações de swing trade, né? Então tem Banrisul, né? No gráfico diário, Banrisul deixou, né, um fechamento 2 para dentro aqui da correção, né? Então, por enquanto segue tranquilo ali, tá? Não sei se dá para dar uma enforcada, né? Dá pensando em trazer esse stop pelo menos para esse nível aqui, abaixo, né, ainda da média de 9 ali. Vamos ver como é que o mercado abre também. SLC, que é aquele swing trade
semanal, né? Tá lá por enquanto. Teve o ajuste do stop, tá, pessoal? Quando tem Datacom de dividendos, tá? Cancela todas as ordens. Então é importante que vocês aí que operam o swing trade junto comigo aí no SGR, que confiram suas ordens, tá? O certo é fazer isso diariamente, pelo menos, tá? Pegar todos os dias ali na abertura do mercado, né? Naqueles horários, dar uma conferida nas ordens que estão penduradas lá para não acontecer, né? De cancelar ordens e você ficar contando ali, às vezes, e as ordens não estarem lá. Então, ajuste ali no stop por conta do dividendo da SLC. Aí, alvo 1, aí, alvo 2, vamos manter lá em cima, né? De repente, dá o alvo lá, né? A gente pega um ganho um pouco melhor aí na operação. Bradescão, acho que tem resultado para sair do Bradescão, né? Então, Bradescão é aquele cibo, tá vendo? Ó, Bradescão, correção para as médias, aparentemente, região de topo anterior aqui, ó. Então, por enquanto, movimento de correção. E Petrobras, né? Petrobras, acertei o call de queda do petróleo, mas a Petrobras não veio junto na mesma velocidade, tá? A trava, ela tá ali entre dinheiro, não dinheiro, dinheiro, não dinheiro, dinheiro, não dinheiro. Eu acho que ainda não tem a pré-abertura da PBR. Vamos ver se tem pré-abertura da PBR. Pré-abertura da PBR subindo quanto? Subindo 0,5%, mais ou menos, né? A pré-abertura da PBR, tá? Então a gente vai monitorando aí. Vamos ver se a gente não deixa virar pó, né? Essa travinha aí. Aí agora vamos passar os gráficos aqui fora. Vamos dar uma olhada. Então, criptos, nada demais, né? Ó, a cripto ameaçando não dá nada demais, não, né? Ontem subiu 2,22, ó. Interessante o movimento de cripto, né? Esse rompimento aqui em cima é aquele pivô de alta clássico aqui, né? Então, daria um pivôzinho de alta aqui para jogar o preço pelo menos nessa região de topo, tá? Eu ainda acho que cripto pode testar as máximas lá, as máximas históricas lá em cima. A questão é, né, só o discurso do Fed, que é um ponto de interrogação. Aí, ouro caindo 1%, ontem deu uma boa puxada no ouro, minério de ferro, né, esse movimento, essa puxada e vai deixando um candle feio. Volume bom, né, no minério de ferro, voltando aí, né, acho que do feriado na Ásia lá, mas também não muda muito o contexto, né, aqui eu acho que tem até uma linha de tendência de baixa aqui assim, ó, mais ou menos, ó. Então não muda muito o contexto aí do minério de ferro. Aí petróleo, né, subindo um pouquinho, mas petróleo, né, por enquanto, tá? Por enquanto, né, vai ensaiando mais um movimento talvez aqui de retorno, né, para as médias aqui, né, faz movimento de expansão, né, back aqui para as médias, né. Aqui seria importante ele afastar, tá? Ele realmente ganhar as médias aqui e afastar, porque senão ele pode fazer o movimento, né? Expansão, contração para as médias e arma o pivô de rompimento de fundo aqui, né? Que aí ficaria tipo um cup and handle aqui ao contrário, né? Que assim ficaria um movimento dinâmico bem interessante, tá? Vamos acompanhar aí durante a abertura, principalmente. DXY tranquilo, VIX caindo 3%, tranquilo. Nosso EWZ, né? Aí eu não gostei do fechamento de ontem do EWZ aqui, né? EWZ devolveu, né, para baixo, tá? Nível de resistência aqui. Então, isso aqui não é um movimento interessante, né? Porque pode caracterizar o rompimento falso dessa região de resistência e o preço simplesmente voltar aqui para dentro. Aí prejudicaria, né? Aí seria aquele cenário de correção lá do Ibov que eu comentei ali, né? De repente, uma queda aqui para dentro dessa consolidação de novo gera aquela correção ali, né? Porque você quer em dólar, né? A LWM, mercado americano, gráficos dos Estados Unidos seguem bem confusos, tá? Então, por enquanto, sem muita leitura desses gráficos. E na Europa, mercado buscando as máximas históricas lá, tá vendo? Ó, IBEX 35 rompendo a máxima histórica, DAX alemão voltou lá para os níveis antes da guerra tarifária. Aqui também, né? Ó, quase voltando ao Reino Unido também. Agora vamos pegar as ações da nossa bolsa aqui, o que eu tenho no radar. Vou começar passando aqui, ó, a Vale, né? Não vejo praticamente nada na Vale, só deixou um fechamento feio ontem, né? Ó. Seria uma correção para a média de 9, se perdesse a mínima aqui, daria para arriscar uma vendinha da Vale aqui, né? Deixou um candle bem vendedor ali. Aí, bancos, tá? YouTube, correção nos gráficos diários, tá vendo? Ó, resistiu aqui a média de 9, então o gatilho que estava lá em cima, dá para deslocar o gatilho para cá e deixar o stop aqui embaixo, né? Eu acho meio esticado para tentar um trade, mas, enfim.
Tá lá o setup armado, ó. Itaúsa, idem também, ó, deslocamento de gatilho, deixa o gatilhozinho aqui. Banco do Brasil, né? Aí Banco do Brasil ainda não tá com aquela cara de rompimento forte dessa região de resistência, né? Aqui daria para colocar um gatilho de compra aqui em cima, né? Nessa saída aí do, do Banco do Brasil para esse range para cima aí. Aí BBDC4, olha lá, correção também, tá vendo? Ó, o gatilho estava lá em cima, só que esse virou a média para baixo. Aí fica a critério, querer operar ou não operar. Se for seguir o setup da média de 9, cancela o gatilho. Se for seguir querer a 21, né, de repente pegar realmente o movimento, às vezes tem alguma retração de FIBA, alguma coisa no meio, você pode manter o gatilho. Normalmente aí, tá vendo? Daqui para cá, ó, retração de FIBA, pontinho interessante. Aí Sabesp foi lá no 114, né, quase bateu o alvo lá em cima. Pecar caiu 20 ontem, acho que teve alguma notícia ruim de Pecar ontem. Vamos ver, Brava subiu 6, mas a Brava também bem confuso esse gráfico da Brava. B3 caiu 0,38, a B3 também tem correçãozinha para média de 9, só que essa tá meio bagunçada, né? Eu não sou muito fã porque vai lá em cima, volta, vai lá em cima e vem, né? Tem até um pivô de baixo aqui mais ou menos, mas também tem, né? Colocar lá em cima dá para deixar andar lá. Aí eu coloquei aqui, ó, lojas Renner também, outro papel que chega numa configuração interessante em região de resistência, não tem uma resistência forte aqui nessa faixa, né, mas faz um movimento de correção para a média de 9, ó, segurou certinho na média de 9, então configuração interessante. MRV no semanal, pessoal, ó, cruzamento de média, né, mais setup de correção em região de topo anterior, tá? Isso aqui, se o OBV continuar ascendente, dá para pensar num gatilho de compra na superação dessa máxima aqui, né? Só que aí só encerra no final da semana. Mas aqui daria para pensar num trade desse. A PTBL também, ó, um trade parecido lá também, ó, tá vendo? Expansão, contração para as médias, acima de região, né, de suporte barra resistência, né? Então, se encerrar a semana aqui, também dá para deixar um gatilho de compra aqui em cima nessa máxima aqui. A TIM foi embora, né? Ó, a TIM, apesar de esticada, tá vendo como tem alguns setups de correção de média aqui que, mesmo esticado, né? Que nem o caso dos bancos ali, você fala, pô, tá esticado, mas ó, como dá entrada e vai embora, né? O da TIM aqui também. A JSLG também, gráfico semanal, olha lá, cruzamento de médias, né? Então dá para pegar na correção. Se encerrar a semana assim, a gente consegue deixar um gatilhozinho de compra por aqui também. LWSA, ó, outro motivo no semanal e no diário, né? Vou deixar até um alerta aqui em cima, né? Aqui, ó, para avisar do rompimento de máxima. Eu acho que se tivesse rompimento de máxima aqui, já dá para pensar em pegar, mas o semanal vai ficando interessante ali também, tá vendo? Mesmo padrão. O mercado, quando sobe algumas semanas e enrosca, abre várias oportunidades de gráfico semanal. Eu, pessoalmente, gosto bastante desses gráficos semanais para operar. Aí aqui não, Rapt não. Eu tinha comentado da Cosan, né? A Cosan parece um trade interessante, mas ainda segue bem enroscado. Banco Inter, né? Que eu já tinha comentado lá atrás que eu achava que o Banco Inter ia andar, né? E andou, né? Tava nessa região aqui que eu tinha comentado de Banco Inter e ontem também comentei, né? Sobre a possibilidade desse pivô de alta, volume bom, tá? Ó. Então, aqui daria para imaginar, né? Um alvo lá na máxima histórica, tá? Um pivô de alta rompendo resistências. Então, fica interessante aí Banco Inter também. A Mills eu coloquei aqui, mas a Mills não tem nada praticamente. E a RCB que subiu 4 ontem, né? Sobrevivendo aí, Mills, tá num ponto de briga aí também. Mas esse OBV, tá vendo? O OBV já renovando mínima lá embaixo também, ó. O OBV ainda segue bem feia. Beleza, pessoal? Um videozinho rápido aí com alguns papéis que estão no radar. Se você gosta desse vídeo, se esse vídeo te ajuda nas suas análises e ajuda nos seus trades, essa é uma dúvida que eu tenho e eu gostaria que você me respondesse aí. Fala, Ricardo, algumas análises suas me ajudam a tomar decisão de trade. Eu me sinto mais motivado em continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza, investidores? Um grande abraço, um excelente dia e até mais.